Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Comigo está tudo bem, graças a Deus. Hoje é terça-feira, 16 de março de 2021. Olha, hoje a palavra a qual eu vou trazer para vocês é um pouco diferente das anteriores, né? Eu vou trazer uma forte revelação do Todo-Poderoso Deus para comigo no dia de hoje. Na verdade, um sonho forte, tremendo, e eu não tenho dúvida de que você vai refletir muito a partir de agora, eu contando, narrando de fato o que eu sonhei. Mas antes, eu queria pedir, se você gostar desse vídeo, eu criei um pequeno canal no YouTube com o intuito principal de pregar a palavra de Deus, de falar do Todo-Poderoso Jesus Cristo. Se você gostar do vídeo, desse vídeo e de outros que tem no meu pequeno canal, eu criei recentemente, com o foco principal, com o objetivo maior de falar do Papai Celestial, aquele que tudo pode. Lá tem outros vídeos, se você gostar desse também, deixe seu like, se inscreva no meu canal e ative o sininho de notificação, para você ser notificado assim que eu postar vídeos novos. E todos os vídeos que eu postei até agora e que irei postar de agora para frente é falando de Deus. E sobretudo do momento, da situação a qual nós estamos passando, estamos vivendo. Vamos para a revelação que Deus me mostrou através de um sonho. Meus amados, queridos e queridas que estão me assistindo, em especial a população de Araguaína, a cidade onde eu moro. Hoje eu acordei tenso. Hoje eu acordei, digamos assim, sem chão. Ao longo dos meus anos de vidas, dos meus 30 anos de vida, eu nunca tinha acordado da forma a qual eu acordei hoje. Nessa madrugada, eu conversei com Deus. Eu chorei tanto na presença de Deus. Eu tenho buscado muito o Espírito Santo nos últimos dias. Eu acho que é o que todos nós devemos fazer nesse momento tão complexo e difícil que nós estamos passando. Não só em razão da pandemia, mas de outros fatores, de outra situação que o país e o mundo, a nação inteira está enfrentando. Não tem outra solução a não ser buscar o Senhor em espírito e em verdade. Olha, eu pedi a minha oração, orando nessa madrugada, para que Deus pudesse falar comigo, me mostrar algo, me revelar algo, porque ultimamente a gente tem visto muito nas redes sociais, no YouTube, no Instagram, no Facebook, onde você entra, você liga a televisão, você vê várias profecias, você vê pessoas falando disso e daquilo, e ultimamente a gente vê profecias horripilantes em relação ao nosso país, do que poderá acontecer, do que está acontecendo, enfim. E eu pedi, Senhor, me fale alguma coisa. Fale comigo, Senhor. Alguma coisa para que eu possa ter uma noção e, sobretudo, transmitir isso para alguém. Eu tinha pedido isso nas minhas orações. E Deus me ouviu. Deus me ouviu e me tomou quando eu estava dormindo. O Espírito Santo de Deus veio e falou comigo. Ele respondeu as minhas orações. Foi quando eu sonhei que eu e a minha família, nós estávamos numa chácara aqui próximo de Araguaína, e nós fomos lá para descansar nessa chácara, e por volta das 17 horas, das 5h30 da tarde, começou o tempo fechar, como se fosse chover.
E começou a fechar o tempo, começou a fechar o tempo. Nós estávamos reunidos, eu, o meu pai, alguns de meus irmãos, cunhadas, meus filhos, alguns da minha família presente naquele local. E foi anoitecendo, foi escurecendo, e esse preparo de chuva, relâmpago, trovão, e nada de chuva, não caía chuva, somente muitos relâmpagos e trovões. E meu pai estava assistindo, ele estava assistindo, e foi quando eu cheguei, quando eu vi que aqueles relâmpagos estavam muito fortes, aquele trovão estava forte. Eu chamei meu pai e falei: pai, você está notando que esse clima parece que de chuva, que vai chover, mas está muito estranho, está relampejando, está esses relâmpagos, esses trovões, sem chuva. Foi quando meu pai saiu na porta. Eu vou tentar resumir para vocês da melhor forma possível esse sonho. Meu pai saiu na porta e olhou assim e falou para mim: meu filho, está estranho mesmo essa situação. Foi quando foi escurecendo, e por volta de umas 6 e tanto aí, eu não sei precisar o horário exatamente, só sei que estava escurecendo. A minha família se reuniu numa casa, nessa casa onde nós estávamos, tão simples, na zona rural, uma chácarazinha, e começou a trovejar muito, relâmpago que clareava a casa inteira onde nós estávamos, trovão, e aí começou a arrancar pau pela raiz, árvores grandes começaram a ser arrancadas pela raiz. E lá era um local baixo, que tinha um morro, tinha um planalto assim em cima, e eu via só as pedras descerem, um vento, uma ventania que eu nunca vi na minha vida, um vento terrível. Eu falei: pai, o que está acontecendo? Não está caindo um pingo de chuva, mas o vento está forte demais, o vento está muito forte. E olha a situação, pai. Eu não sei se alguém conhece essa árvore que eu vou falar, mas tinha um pé de cachamorra na frente, bem grosso. Meus amados, o vento foi tão forte, os relâmpagos foi tão forte, que eu não sei exatamente o que houve, o que aconteceu. Mas essa árvore, ela não foi arrancada por a raiz, foi torada assim no tronco, tipo, como se fosse uma motosserra que tivesse cortada. Foi um vento tão forte. Eu lembro que pedras grandes estavam descendo, umas sobre as outras, e o vento forte. Eu falei: pai, não está normal, essa situação não está normal. Foi quando eu chamei a minha esposa, meus filhos, nós nos reunimos e começamos a orar. E aquele vento forte, levando tudo, começou a levar as palhas da casa, era uma casa simples, e começou a levar tudo. O vento levava tudo. Eu via relâmpagos que clareavam assim, como se partisse uma coisa no meio, como se partisse o céu no meio. Foi assim que eu vi. Relâmpagos que eu nunca vi na minha vida, os trovões fortes, e começou a levar tudo. Foi quando eu me coloquei numa parede, eu me posicionei na parede. Eu falei: Senhor, eu sei que de hoje nós não passa. Tudo isso que está acontecendo é o fim dos tempos. Meu pai já estava chorando, a minha esposa chorando, meus irmãos chorando, e todos desesperados. E uma ventania incomparável, inigualável, de uma forma que eu nunca vi na minha vida. Eu só via pedras rolando, eu só via árvores caindo, sendo arrancadas pelos troncos. Eu só vi os trovões de uma forma tão grande. Aí começou os relâmpagos, uns trovão que rachavam o chão. Eu vi o chão rachar na minha frente. Foi quando eu me posicionei. Eu falei: poxa, é hoje. Hoje é o fim dos tempos, não tem mais saída, não tem mais solução. Eu olhava para o meu pai, ele estava com o beiço roxo, ele estava com os lábios roxos, não tinha mais sangue. E eu me posicionei, eu falei: não tem como.
não está chovendo, e uns trovão dessa forma, trovejava tanto que parece que estava rachando o chão. E na verdade eu olhava para frente e tudo estava se acabando, tudo estava se acabando, e tudo levando no vento. A casa onde nós estávamos não sobrou nada, não ficou nada, nós ficamos no meio do templo. Eu comecei a me posicionar na parede, quando eu me dei conta, já estava o vento levando tudo, absolutamente tudo. E eu orando, meu pai orando, todo mundo orando, desesperado. A minha esposa pegava as crianças, meus irmãos pegavam as crianças, os filhos deles, nós todo mundo desesperado. Nós nos apegávamos nas árvores para não ser levado no vento. E passava pau, passava pedra, passava um monte de coisa, e um vento, e tinha hora que dava aqueles relâmpagos, já entrou a noite, ficou tão escuro, tudo escureceu, tudo ficou escuro. E eu falei, pai, é hoje. Existiu um momento que eu fiquei assim, quietinho. Eu fiquei posicionado assim, quietinho, sem me mover, só esperando a hora de um daqueles relâmpagos me partir no meio. Porque era tão forte que, às vezes, aqueles relâmpagos parece que me partiam no meio. Porque era tão forte a pancada. Era tão forte o que eu estava sentindo. E eu olhava para meus filhos, eu falei, poxa, não tem, é hoje. É hoje. Nós vamos olhar para o meu pai. Ele estava orando, ele orava de uma forma tão simples, mas tão assim, todos nós estávamos sem entender o que estava acontecendo. Mas aí veio o mais forte para vocês que estão me assistindo. Veio o mais forte. No meio daquele vendaval, daquele vento, daqueles trovão, daqueles relâmpagos, sem chuva nenhuma, quando nós já estávamos no meio do templo, o vento levou a casa, levou tudo, nós ficamos no meio do templo sem nada, apenas orando, clamando e buscando o Senhor. E eu exatamente como eu estou aqui. E quando eu comecei tinha uma parede atrás, mas no final já não tinha parede, já não tinha mais nada. A única coisa que eu estava esperando naquele momento, naquele sonho, era um daqueles relâmpagos me torar no meio, me rachar no meio e eu ir embora. Porque ele era muito forte, os trovões eram fortes, os relâmpagos eram fortes. Eu via pedras grandes demais sendo rolando uma após a outra, era um vento inexplicável. E no meio desse vendaval, nós começamos a ouvir uma voz. Nós começamos a ouvir uma voz que eu olhava para o templo, já estava tudo escuro. Nós começamos a ouvir uma voz grossa. No meio daquele vendaval começou a falar com nós. A primeira coisa que essa voz falou foi assim: o que vocês precisam mais? Eu me arrepiei todo. Falei, pai, é agora. Foi a única coisa que eu consegui falar para meu pai, foi isso. Porque uma coisa eu vou falar para vocês, nós falamos, mas enquanto essa voz estava falando com nós não conseguimos abrir a boca. Eu lembro que eu tentava falar, eu tentava perguntar para essa voz o que estava acontecendo, e existe um momento que eu fiquei assim, que essa voz ficou falando, e ela falava muito, era uma voz assim grossa, era uma voz assim linda, mas ao mesmo tempo a gente não conseguia, eu só sabia que vinha do alto, que essa voz estava em cima, vinha do alto, mas eu não conseguia, até porque estava já escuro, mas nós ouvia, e no meio do vento, no meio da tempestade, nós ouvindo aquela voz, e aquela voz falava assim: o que vocês estão esperando mais? Os sinais estão aqui, os sinais estão aqui. O que vocês esperam mais? Mas o mais forte veio pela frente. Essa voz falou 3 vezes o nome de Araguaína. 3 vezes o nome dessa cidade onde eu moro. E para você que mora em Araguaína, que está assistindo esse vídeo, é forte. Essa voz falava assim: o que vocês esperam mais, Araguaína?
O que vocês esperam mais? Quais são os sinais que vocês esperam? E teve um momento que essa voz falou: eu estou aqui. Quando ela falou assim, eu me arrepiei todo. O meu pai ficava tremendo, as crianças, nós todo mundo no meio do templo, ficamos sem teto, ficamos sem nada, simplesmente vendo tudo se acabar, e nós orando e se prostrando, buscando o Senhor, e a voz falando: me busque, simplesmente me busque, confie em mim, acredita em mim. O que vocês esperam mais? O que vocês ainda estão esperando para me buscar, para me clamar? O que vocês estão esperando? O que vocês estão esperando? Vocês querem mais do que isso? Me busque. E repetiu: vocês querem mais do que isso? Araguaína falava esse nome, eu falava, poxa, mas eu não conseguia falar. Eu lembro que eu dava vontade de falar assim, mas eu tenho certeza que era Deus, eu tenho certeza que era Deus, a voz era de Deus, mas eu não conseguia falar, eu dava vontade de falar. Teve um momento que eu falei: Senhor, mas hoje é o fim do mundo, o fim dos tempos é hoje, Deus, esse vendaval. Só que eu só pensava, mas eu não conseguia abrir a boca, porque era um momento que aquela voz estava falando. E durante o momento em que ela começou a falar, ninguém mais conseguiu falar, ninguém, apenas nós ouvimos, ela falou que nós temos que buscar. E o que mais me impressionou, por que falou Araguaína 3 vezes, falou Araguaína, o nome de Araguaína, falava assim: o que vocês querem mais? O que vocês esperam mais? Quais são os sinais que vocês esperam mais, Araguaína? E falava assim: eu estou aqui. E quando essa voz falava, eu estou aqui, eu me tremia mais, eu me arrepiava todo. E eu olhava para meu pai, nós todo mundo caladinho, as crianças ali, tipo, como se estivesse com frio, porque na verdade não choveu, não caiu um pingo de chuva, mas no vento, mas a tempestade foi imensurável, foi grande. Essa voz falando: me busque, simplesmente confie em mim, acredita em mim, eu estou aqui. O que você, essa frase foi repetida muito: o que vocês querem mais? O que vocês querem mais? Quais são os sinais que vocês ainda querem? Araguaína. E eu fiquei impressionado. Por que falou Araguaína? Por quê? Mas essa revelação eu queria transmitir com você que mora em Araguaína, que é uma cidade grande, uma das maiores cidades do Tocantins, a cidade onde eu moro. E é com você que eu quero falar, especial. Eu acordei tão atribulado, eu acordei com a minha filha, eu acordei assustado, eu acordei desesperado, com a minha filha do lado, falando: pai, eu quero colocar seu telefone para carregar. Que ela geralmente pega meu telefone cedo para colocar para carregar. Às vezes eu deixo carregando à noite, quando eu esqueço ela faz isso. Quando eu olhei para ela, eu estava desesperado, eu estava tremendo, eu estava tenso, eu estava sem entender o que tinha acontecido. Foi quando eu me dei conta de que eu tinha tido uma revelação, e eu tenho certeza que foi de Deus, foi do Espírito Santo de Deus. Não tem como, eu nunca sonhei na minha vida um sonho daquela forma, daquela natureza, onde eu vi pedras imundas, enormes, sendo arrastadas uma após a outra, levou tudo. Eu lembro que meu pai, ele regalou o olho, ficou impressionado quando ele viu uma árvore grande ser arrancada. Arrancou assim no meio, não sei se foi o relâmpago, se foi um trovão, sei que levou a árvore embora. É impressionante. Para finalizar esse vídeo, meu povo, eu quero pedir a vocês, a todos, não só de Araguaína, mas todo que vê esse vídeo, vamos buscar o Senhor. Vamos buscar o Senhor. Essa voz falava: o que vocês querem mais? Quais são os sinais que vocês ainda buscam, que vocês ainda estão esperando? E falava assim: eu estou aqui.
eu estou aqui. Foi muito forte. Foi muito forte. Eu contei para minha esposa, contei para o meu irmão. Eu fiquei assim, sem entender. Então quero finalizar dizendo para vocês: vamos absorver o momento a qual nós estamos passando, colocando Deus acima de tudo. Vamos deixar o pecado. Vamos deixar a iniquidade. É o momento de nós nos unirmos. É o momento de nós estarmos na presença do Senhor. Buscarmos o Senhor. Não ser refém do pecado. É o momento, Araguaína. Eu estou falando de uma forma generalizada para todos. Não só de Araguaína, mas do Tocantins. Quem vê esse vídeo? Para todos. Vamos buscar o Senhor. Vamos buscar o Senhor, como diz a palavra de Deus, enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. Essa voz dizia: o que vocês querem mais? Quais são os sinais que vocês ainda querem? Confia em mim. Essa frase foi repetida: confia em mim. É o que eu falo para você nessa noite. Vamos confiar no Senhor. Vamos confiar no Senhor. Vamos nos prostrarmos na presença do Senhor, porque esse vírus, essa pandemia que ceifou muitas e muitas vidas, mas Deus está no barco, Deus está no controle, e dias melhores virão, mas nós temos que, nesse momento, nos colocarmos na presença de Deus, olhar para o próximo. É o momento de nós amar, é o momento de nós respeitar, é o momento de nós perdoar, é o momento de nós praticarmos o bem. E eu não tenho dúvida de que nós vamos ter uma retribuição do Senhor. Meus amados, que Deus te abençoe, que Deus abençoe você e a tua família. Eu espero que esse vídeo faça com que você tenha uma reflexão. Vocês não têm noção de como eu acordei. A minha filha do lado, eu desesperado, eu acordei doido, sem saber o que fazer. Foi um sonho muito terrível, foi um sonho difícil. Mas eu tenho certeza que Deus está no barco, Deus está na direção. Foi uma revelação de Deus. Foi uma revelação de Deus. Deixa o pecado, meu irmão. Deixa o adultério. Deixa a prostituição. Deixa a mentira. Deixa a bebida. Deixa as drogas. E vamos buscar o Senhor. Vamos buscar o Senhor. Enquanto se pode achar. Esse momento é difícil, onde os hospitais estão lotados, onde as UTIs estão lotadas. Eu quero finalizar com uma oração. Oração para Araguaína e por todas as cidades. Que Deus abençoe em nome de Jesus todos os hospitais. Hospital Regional, Hospital do Orione, a UPA de Araguaína, todos os hospitais, as empresas, todos os órgãos de Araguaína. Que o Espírito Santo de Deus possa visitá-lo, operando milagre na vida das pessoas em todas as áreas. Que Deus abençoe você, a tua casa e a tua família. Em nome de Jesus. Amém.